Eu sou Rafael Silva e apresento a vocês o canal Amigos da Reciclagem. Nesse episódio, falarei sobre a tabela periódica e dos componentes que são comumente jogados no lixo e que, no entanto, esconde valores. Falarei um pouco sobre a média de preços dos componentes eletrônicos no Jornal da Bancada e apresentarei a continuação do resumo sobre resistores do episódio anterior. E no quadro Projetos Práticos, mostrarei algumas dicas de reaproveitamento de recicláveis. Regra do arquiteto, esquema de Lewis, distribuição eletrônica. Sim, estamos falando da tabela periódica. A tabela periódica expressa em gramas a massa de cada isótopo. E como sabemos, a unidade padrão de medida é o isótopo de carbono. E na prática, qual o valor monetário de cada elemento? Os isótopos são vastas aulas teóricas de química, mas, e na prática, como posso obter elementos? Extrair da natureza? Comprar em lojas especializadas? Ou obter através da reciclagem? A Bolsa de Valores opera atualizando diariamente os valores dos elementos. No entanto, seguindo a média de alta e baixa do comportamento de cada elemento, o Jornal da Bancada fornece o informativo do preço de alguns elementos. O quilo do cobre é negociado a R$20. O quilo do alumínio está a R$4. O ferro a 40 centavos o quilo. O preço dos componentes eletrônicos também variam, pois estão ligados à tabela periódica. A segunda lei de Ohm deixa claro o significado da resistividade em cada elemento. O Jornal da Bancada fornece a média de preço dos componentes. Os resistores são discriminados por escala e potência, e o preço da unidade é relativamente baixo, custando em média 5 centavos a unidade. No entanto, são comercializados em formas de kits, com um número mínimo de componentes. Kits com 100 unidades custam em média R$10 a R$15. Um pouco mais sobre resistores. No episódio anterior, falei sobre a primeira lei de Ohm, mostrando os principais tipos de resistores usados na eletrônica, e forneci tabelas e tópicos de pesquisa muito importantes para a compreensão de circuitos. Nesse episódio, falarei um pouco mais sobre os resistores e suas aplicações práticas. Segunda lei de Ohm, resistividade. A resistividade é uma grandeza característica do material que é feito o resistor e depende da temperatura. Ohm verificou que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento de um fio e inversamente proporcional à área da secção transversal. A segunda lei de Ohm é aplicável para projetos de resistores e análises precisas de um resistor, observando o material que o constitui. Esse assunto pode ser achado nos livros de ensino médio ou mesmo pesquisando na internet. Na prática da eletrônica, é observada a segunda lei de Ohm nos datasheets, onde consultamos no informativo do componente o que queremos usar nos nossos projetos. Efeito Joule. Em dado intervalo de tempo, a energia elétrica é dissipada em calor. E quando a potência elétrica consumida é igual à potência elétrica dissipada, temos o efeito Joule. Potência é igual à diferença de potencial multiplicado pela corrente. Não deixem de estudar o efeito Joule. Escala métrica de resistência no multímetro e medições. Para medir o valor da resistência de um resistor, devemos ter conhecimento da escala métrica e da mecânica seletiva dos aparelhos de medição. Os aparelhos mais usuais são os multímetros analógicos e os digitais. Nos analógicos,
Uma agulha desliza sobre uma escala graduada. No digital, o valor medido é mostrado em um display. No entanto, ambos obedecem à mesma escala métrica, e para compreender os valores aplicados na chave rotatória, devemos saber como é a matemática dos multiplicadores com a escala métrica de medições. Novamente deixo para vocês a escala métrica. Memorizem! Com a escala métrica assimilada, fica bem fácil entender o multiplicador escrito na chave rotatória. Um valor medido em ohm multiplicado por 10 elevado a 3 é dado em kiloohm. Multiplicado por 10 elevado a 6 é em megaohm. Resumindo, quando queremos medir uma resistência em kiloohm, selecionamos na escala a opção de resistores na escala quilo. Se a resistência está em megaohm, escolhemos a escala mega. Observação importante: nos multímetros analógicos, devemos sempre regular o multiplicador, operação conhecida como zerar a escala. Nos multímetros digitais, selecionamos somente a escala. Existem aulas sobre multímetros na internet. É sempre bom assistir comendo pipocas. Associação de resistores. Os resistores podem ser associados em série, paralelo ou de forma mista. A base de cálculo para todas as associações é a resistência equivalente da associação. Associação de resistores em série. Nessa associação, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Se os resistores forem iguais, teremos a mesma diferença de potencial entre os extremos de cada resistor. Se os resistores forem diferentes, seus extremos apresentarão diferença de potencial diferente. A diferença de potencial da associação é a soma das diferenças de potencial de cada resistor. A expressão para se calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em série é: resistência equivalente é igual a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3 mais a enésima resistência. Convém observar que a diferença de potencial equivalente aplicada à associação de resistores em série é igual à resistência equivalente multiplicada pela corrente. Associação de resistores em paralelo. Nesse tipo de associação, todos os resistores estão sob a mesma diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial aplicada à extremidade de um resistor é aplicada a todos os resistores da associação. Se todos os resistores forem iguais, a corrente se divide no nó igualmente. Se os resistores forem diferentes, a corrente em cada resistor se difere. O ponto de encontro dos resistores é denominado nó. É nele que a corrente se divide entre os resistores. O nó também é o ponto de encontro entre as correntes. Deixo para vocês no quadro a expressão utilizada para se calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Associação mista de resistores. Numa associação mista, temos associações em série e em paralelo no mesmo circuito. Para resolver, basta simplificar cada etapa da associação, fazendo a marcação dos nós, substituindo cada associação pela resistência equivalente. Numa associação em paralelo, onde existem associações em série, resolvemos primeiramente a associação em série. Numa ramificação, cada etapa resolvida, redesenhamos o cálculo, até obtermos a resistência equivalente de todo o circuito. Uma boa dica de reaproveitamento de películas de TV. Eu fiz uma árvore de Natal
e uma máscara para passar a pandemia. Bom, é uma dica que eu dou para vocês, muito legal. Películas de TV, uma dica de reaproveitamento muito legal. Vou dar para vocês uma espécie de máscara respiradora feita com garrafa PET. Espero que vocês aí façam bom uso do esquema. Vamos torcer para que isso realmente não seja o futuro de Natal daqui a uns dias. E aí, como vocês estão passando a pandemia? Com máscaras do governo ou com vossas criações eletrotécnicas? Eu queria passar para vocês sobre máscaras. Essa daqui é feita com películas de TV. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. O bacana dela é que você aciona aqui os LEDs e ela dá esse efeito, então, no escuro, que é muito legal. Então a bateria de 5 volts de celular, um conector, uma chave e o dispositivo de LEDs que faz o efeito estroboscópico é encontrado em circuitos de bicicleta, desses que você coloca atrás, assim, para aparecer no trânsito, né? Então você retira o circuito, pode fazer um reaproveitamento, uma ressoldagem, colocar uma chave para você trocar os pulsos, né? E o conector de baterias. Muito legal, viu? Então, você passar a sua pandemia aí brilhando. Se você tiver em mãos pregadores de roupa, alguns parafusos, um pedaço de lâmina de alumínio, 1 metro de fio rígido de cobre, uma lupa, um pedaço de cano PVC e uma base, então você tem um pegador de placas para trabalhar na sua bancada. Então você coloca a placa que vai trabalhar nos pregadores e já tem as mãos livres para trabalhar com seu ferro de solda. E outra, você pode regular aqui a lupa, porque o fio rígido permite que você regule aonde você quer observar. Você também pode adaptar uma lanterna com fio rígido para iluminar aonde você quiser. Legal, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo do mês. Aquele abraço. Legal, rapaz. Amigos da reciclagem. Isso no escuro é que fica legal, cara. Ah! Tchau!